Era uma sala de reunião comum. Luz branca, cadeiras em volta de uma mesa longa e um ar-condicionado que zumbia baixo, como se estivesse mais tenso do que os próprios participantes. No centro da mesa estava Marcos, um gestor experiente, acusado injustamente de manipular resultados de um projeto que, curiosamente, tinha dado certo demais. Ao seu redor, colegas de equipe e superiores esperavam sua reação. Os olhos estavam todos nele. E foi ali que a mágica aconteceu. Ele não levantou a voz, não se apressou, não tentou se defender. Olhou com firmeza para quem o acusava, sustentou o silêncio por alguns segundos, longos o suficiente para causar desconforto, e então disse, com um tom calmo: "Eu não preciso explicar o que está claro, os resultados falam por si." E se recostou na cadeira. Naquela hora, ele virou o jogo sem fazer esforço. E o mais curioso, quem mais insistiu em justificativas naquela reunião foi justamente quem parecia mais culpado. Essa cena, real e recorrente em tantos ambientes, é um exemplo vivo do que Maquiavel nos ensinou com frieza e precisão. Nunca se explique, nunca se defenda. Pode parecer duro, até arrogante à primeira vista, mas existe uma lógica implacável por trás disso. Explicar demais é, muitas vezes, um pedido velado de perdão. É como se disséssemos: "Por favor, entenda o meu lado. Eu não sou o vilão aqui." E ao fazer isso, mesmo que estejamos certos, escorregamos em algo muito mais perigoso do que o erro: a perda de autoridade. A necessidade de explicar nasce do medo. Medo de ser mal interpretado. Medo de parecer frio. Medo de que a outra pessoa acredite em algo que não é verdade. Mas a verdade é que quem precisa correr atrás da própria reputação para esclarecer as coisas já está correndo atrás do prejuízo. Já entregou a chave do controle para o outro. E o que Maquiavel nos ensina não é sobre arrogância, é sobre estratégia. Quem está no controle não precisa correr para apagar incêndios que nem começou. Quem está no comando dita o ritmo e silencia o caos com postura. Você já se viu numa situação assim? Alguém te acusa ou distorce suas intenções e você sente aquela urgência de explicar, de abrir um dossiê inteiro da sua alma para convencer que não tem culpa no cartório? Pois é, esse impulso, embora humano, é a armadilha. É o momento exato em que você perde o domínio da narrativa. Porque quando você entra no jogo de se justificar, o outro sempre tem mais perguntas, mais desconfianças, mais formas de te fazer parecer incoerente, e você sempre estará no modo defesa, tentando apagar um fogo que cresce a cada frase que você solta. E aqui vai um convite. Se esse conteúdo já te prendeu até aqui, se está fazendo sentido e te lembrando de situações vividas, já deixa seu like no vídeo e se inscreve no canal, porque o que vem a seguir vai ainda mais fundo. Vamos desmontar as armadilhas invisíveis do comportamento explicativo e te mostrar como virar o jogo com uma postura mais forte, mais respeitada, mais eficaz. E o melhor, sem precisar gritar, se justificar ou implorar por compreensão. Voltando ao ponto central, explicar é se rebaixar não porque é errado esclarecer fatos, mas porque o momento em que você é forçado a isso já está comprometido. E a forma como você faz isso pode ser a diferença entre ser visto como maduro ou como desesperado. Imagine uma cena onde dois líderes discordam publicamente. Ao ser questionado, começa uma longa explicação sobre o porquê tomou certa decisão. Usa termos técnicos, cita contextos, menciona conversas anteriores e, no fim das contas, parece apenas aflito. O outro, ao ser confrontado, apenas diz: "Essa foi a melhor decisão, baseada nas informações que tínhamos. E os resultados vão mostrar isso com o tempo." Qual dos dois parece mais no controle? Essa postura maquiavélica, e aqui é essencial entender o verdadeiro Maquiavel, não o caricaturado pela cultura popular.
parte do princípio de que o poder se manifesta não apenas nas ações, mas na forma como você escolhe reagir às pressões invisíveis. Se você se explica demais, parece que está pedindo permissão. Se você se defende demais, parece que está escondendo algo. E quando isso acontece, você perde o que há de mais valioso numa disputa de percepções: a confiança silenciosa que impõe respeito. Mas o mais interessante é que esse princípio não vale apenas em contextos profissionais ou políticos. Ele se aplica nas relações pessoais também. Quantas vezes você tentou explicar suas razões num relacionamento e quanto mais falava, menos era compreendido? A pessoa do outro lado não queria entender, queria vencer, e cada justificativa sua era usada contra você. Nessas horas, o silêncio se torna uma fortaleza. E a firmeza de um olhar calmo comunica algo que 1000 palavras jamais conseguirão. Eu sei quem sou, e não preciso provar isso para ninguém. Claro, é importante reforçar: isso não é sobre arrogância cega. Não é sobre se recusar a ouvir o outro. É sobre entender o momento certo de falar. E principalmente quando calar vale mais do que qualquer argumento. Porque quem fala demais numa tempestade é visto como fraco. E quem permanece sereno, mesmo diante do caos, se torna naturalmente um ponto de referência. E não se engane, isso exige treino. Resistir ao impulso de se explicar quando você sente que está sendo julgado injustamente é como lutar contra um reflexo. Mas é aí que começa a mudança de mentalidade. Você não precisa provar nada para quem já decidiu te atacar. Porque quem ataca com malícia não está em busca da verdade. Está em busca de brechas para te destruir. E quanto mais você tenta esclarecer, mais munição oferece. Maquiavel sabia disso, e por isso aconselhava a não reagir como um servo da opinião alheia, mas a observar como um estrategista. O mais cruel e poderoso dessa estratégia é que, quando você não se explica, você obriga o outro a se explicar. O silêncio bem posicionado vira um espelho. Ele devolve a pressão para o outro lado. De repente, é a pessoa que te criticou que começa a parecer exagerada. É ela que precisa sustentar sua acusação. E quanto mais ela tenta, mais cansada e desequilibrada parece. E você? Você segue intacto, sólido, inabalável, porque não entrou no jogo. E não entrar no jogo é o jeito mais eficaz de vencê-lo. Esse poder do silêncio, essa recusa em se explicar, não é um escudo, é uma espada invisível. É o que transforma sua presença numa força silenciosa. As pessoas sentem. Elas não sabem explicar, mas respeitam. Elas podem até discordar, mas hesitam em confrontar. Porque sabem que ali há algo que não se abala com palavras vazias. E é justamente essa postura que nos leva ao próximo ponto, onde vamos aprofundar ainda mais essa lógica maquiavélica. Porque se defender é a forma mais rápida de perder o respeito. E como o hábito da defesa revela muito mais fraqueza do que razão. Porque, no fundo, ninguém respeita quem vive tentando provar que está certo. Respeitam quem age como se nem precisasse provar nada. Você já reparou como, em uma discussão, quanto mais alguém tenta se defender, mais frágil parece? Mesmo que traga argumentos, dados, provas, ainda assim algo soa deslocado, como se a tentativa de se justificar estivesse fora do tempo. E de fato está. Porque há uma verdade cruel que poucos têm coragem de aceitar. A defesa quase sempre vem tarde demais. Ela já nasce como reação. Já nasce atrás. E é por isso que, mesmo quando é lógica, carrega a sombra da fraqueza. Vamos voltar àquela sala de reunião. Imagine se, em vez de manter a calma e confiar no silêncio, Marcos tivesse se levantado exaltado, espalhado papéis sobre a mesa, começado a listar tudo o que fez, tentando convencer cada um dos presentes que ele era inocente. Talvez até tivesse razão. Mas a postura falaria mais alto do que o conteúdo.
o desespero escorregando por entre as palavras, o tom acelerado, o olhar buscando aprovação, tudo isso gritaria mais alto do que qualquer dado. A fragilidade da defesa não está na lógica, está na intenção. E quando alguém precisa provar que tem razão, o que transparece é que está com medo de perder algo. E quem tem medo, aos olhos dos outros, perde poder. E aqui entra um ponto central do pensamento maquiavélico. A aparência importa tanto quanto a essência. Você pode estar certo, pode estar com a verdade, pode até estar com os números a seu favor. Mas se parecer fraco, será tratado como fraco. A percepção precede a análise. E na maioria das interações humanas, não vence quem tem mais razão. Vence quem transmite mais convicção. Por isso a defesa, mesmo quando lógica, se torna um campo minado. Cada argumento é um passo em falso em direção ao abismo da insegurança. E antes que alguém diga, mas é injusto não poder se defender. Sim, é. O mundo é injusto. O ambiente corporativo, as relações familiares, a política, até a internet, todos os espaços sociais estão cheios de julgamentos rápidos e reações emocionais. Maquiavel nunca prometeu justiça. O que ele oferece é clareza. Ele nos mostra como o jogo é jogado. E nesse jogo, a defesa excessiva é um sinal de que você não está no controle. Quem domina o campo não precisa explicar por que está ali. Ele age. E quem age com firmeza desloca o foco do ataque para o resultado. Quer um exemplo mais emocional? Pense em um relacionamento amoroso. Um parceiro acusa o outro de algo. Falta de atenção, frieza, desinteresse. O acusado entra em modo defesa. Explica cada gesto, tenta justificar a agenda cheia, o cansaço, as falhas de comunicação. No fundo, tenta se mostrar bom. Mas o efeito é o oposto. O outro sente que está vencendo, que está no comando. E quanto mais o acusado se defende, mais entrega a própria dignidade em bandeja de prata. E o pior, mesmo depois de explicar, o que sobra é um sentimento de humilhação interna. Eu tive que me explicar. Eu precisei me justificar. Eu perdi. Mas então, o que fazer? Ficar calado diante da injustiça? Não. A questão não é nunca se posicionar. É saber quando e como fazer isso. E o mais importante, entender a diferença entre resposta e defesa. A resposta é consciente, pensada, estratégica. Vem no tempo certo, com a energia certa. A defesa é reativa, apressada, emocional. Vem do susto. E qualquer coisa que nasce do susto dificilmente constrói respeito. A defesa é muitas vezes disfarçada de racionalidade. Usamos palavras sofisticadas, construções lógicas, teorias, mas tudo isso está ali para encobrir o medo de sermos rejeitados, atacados ou diminuídos. O medo de parecer errado, o medo de não sermos compreendidos. E, ironicamente, ao tentar esconder essa vulnerabilidade com argumentos, a tornamos mais visível. As pessoas percebem. Talvez não saibam explicar, mas sentem. E o que sentem define como nos tratam. Um outro exemplo poderoso está nas redes sociais. Quantas vezes você já viu alguém ser criticado por uma opinião e a resposta imediata é um textão de defesa? Explicações longas, detalhadas, tentando mostrar que não foi bem isso que eu quis dizer, ou o contexto era outro, ou fui mal interpretado. E qual é a reação do público? Zombaria, deboche, mais ataque. Porque o ato de se defender é lido como reconhecimento de culpa, mesmo quando a culpa não existe. E é aí que muitos perdem completamente a influência que tinham. É por isso que Maquiavel soa tão atual. Ele não fala apenas com príncipes ou governantes. Ele fala com todos que querem manter algum grau de influência em um mundo instável. Ele fala com você, que talvez esteja cansado de ser mal interpretado, de ser forçado a se explicar, de ser levado ao canto da parede para justificar sua existência.
E o que ele diz é claro: pare de tentar vencer com lógica o que é um jogo de percepção. Pare de tentar convencer quem já decidiu não te ouvir. Isso exige uma nova musculatura emocional, a de sustentar o silêncio, a de manter o olhar firme enquanto alguém tenta te desmontar com palavras, a de aceitar que não precisa vencer todas as batalhas de imediato, porque quem tenta se explicar o tempo todo está lutando contra fantasmas que só existem na cabeça dos outros. E às vezes, o verdadeiro poder está em deixar esses fantasmas falarem sozinhos até se perderem no próprio eco. É aqui que você começa a virar o jogo. Quando alguém te ataca e você não reage como esperado, você quebra o roteiro. E quando você quebra o roteiro, tira o outro do controle. Quem esperava sua defesa, encontra seu silêncio. Quem esperava sua culpa, encontra sua serenidade. E aí vem o ponto-chave. O silêncio não é ausência de argumento, é afirmação de domínio. E quando for necessário falar, você fala com a autoridade de quem não se abalou. A palavra que vem depois do silêncio consciente tem um peso que nenhum argumento em pânico jamais terá. Mas tudo isso só é possível quando você entende que não precisa convencer ninguém o tempo todo, que a verdade não precisa ser gritante, que o seu valor não está no quanto você se justifica, mas no quanto você sustenta quem é, mesmo quando o mundo duvida. E é exatamente isso que nos prepara para o próximo passo. Porque se você entendeu que explicar é se rebaixar, e que se defender é enfraquecer sua presença, o que vem agora é ainda mais estratégico. Como usar esse silêncio não como passividade, mas como arma, e fazer com que o outro fale por você. Vamos falar do truque do redirecionamento. E aqui Maquiavel sorri. Existem momentos em que o maior movimento que você pode fazer é não se mover. Em uma partida de xadrez, há um gesto que assusta mais do que qualquer ataque impulsivo. O jogador que toca uma peça a ergue levemente, observa o tabuleiro com calma, e então simplesmente a coloca de volta no mesmo lugar. Ele não recua, ele não avança, mas deixa claro que sabe exatamente o que está fazendo. O adversário, ao ver isso, começa a projetar possibilidades. Imagina ameaças, se inquieta. O silêncio da peça não é inércia, é provocação. Essa é a essência do redirecionamento. Quando você escolhe não reagir, quando silencia com presença, você empurra o outro para o centro da cena. A necessidade de resposta, de fala, de explicação se transfere. E o mais fascinante, as pessoas não suportam o vazio, elas precisam preenchê-lo. E quando o fazem, se revelam. Lembra daquela situação em que você foi criticado, mas decidiu não rebater? Passado o primeiro impacto, você notou que a outra pessoa começou a insistir, tentando fazer você reagir? Aquela repetição não era força, era insegurança. Porque quem ataca, espera resistência. E quando encontra silêncio, entra em crise. Começa a se justificar, a explicar por que disse o que disse. Começa a preencher o vazio que você criou. E nesse momento, sem perceber, ela sai da posição de acusadora e entra na posição de ré. Esse é o truque. O redirecionamento não é uma técnica de manipulação rasa. É uma forma sofisticada de deslocar o peso da narrativa para o outro. E isso só acontece quando você tem coragem de sustentar a atenção. Porque o silêncio verdadeiro não é ausência de resposta. É presença absoluta. É quando você olha, escuta, sente, mas não entrega a reação que o outro espera. E ao não reagir, você obriga o outro a se revelar, a se contradizer, a se mostrar vulnerável. Há uma história simples, mas emblemática. Em uma disputa judicial, uma empresária foi publicamente acusada de fraude por um ex-sócio. A imprensa começou a explorar o caso, esperando um pronunciamento. Durante dias, ela não disse uma única palavra.
Enquanto isso, o acusador falava demais. Concedia entrevistas, fazia vídeos, escrevia textos cada vez mais inflamados. E sem perceber, se entregava. O excesso de fala expôs contradições, exageros, mentiras. Quando finalmente ela se pronunciou dias depois, o fez com um único comunicado: tudo está documentado. A justiça mostrará. Nenhuma emoção, nenhum contra-ataque. Resultado? O silêncio dela construiu autoridade. A verborragia dele construiu desconfiança. Esse é o poder do redirecionamento. Você tira o foco de si e entrega o palco para o outro se perder. Porque, num mundo onde todos gritam para serem ouvidos, quem cala com convicção é confundido com poder. E quem fala demais, tentando justificar a si mesmo ou acusar os outros, é confundido com culpa. Maquiavel sabia disso muito bem. Ele compreendia que, no jogo do poder, nem sempre vence quem grita mais alto, mas sim quem espera o momento certo para colocar uma única peça no tabuleiro. Mas como aplicar isso na vida real? Comece observando. Ao ser acusado, atacado ou cobrado, não reaja imediatamente. Observe quem fala com raiva. Veja onde estão as falhas na emoção do outro. Perceba o que está por trás do tom e, ao invés de responder no impulso, deixe o silêncio fermentar. Pode ser desconfortável, sim, mas esse desconforto será muito mais incômodo para quem te confrontou. E quanto mais o outro insistir, mais ele se perde no próprio discurso. Depois, aprenda a falar apenas o necessário. Um gesto, um olhar, uma frase curta, mas cirúrgica. Em vez de entrar na disputa de narrativas, imponha presença. Porque nesse momento não se trata mais de palavras, mas da forma como você ocupa o espaço. E quando feito com intenção, isso desarma. O outro esperava uma guerra, mas encontrou um muro liso, sem brechas. E então, ele começa a bater sozinho. Essa estratégia tem efeitos profundos também nas relações íntimas. Em brigas conjugais, por exemplo, há sempre o risco de a discussão escalar ao ponto em que os dois não sabem mais o que estão defendendo, falam por reflexo, reagem por orgulho. Mas se num momento crítico, um dos dois escolhe o silêncio e sustenta esse silêncio com dignidade, não com ressentimento, algo muda. O outro começa a rever o que disse, a repensar o tom, a duvidar das próprias palavras. E, em muitos casos, inicia o movimento de reconciliação. Porque a ausência de reação desarma o ataque. E quando não há o que bater, o agressor se sente ridículo. É importante reforçar: o redirecionamento não é passividade. Ele não vem da fraqueza. Ele é uma forma de domínio interno tão forte que dispensa a necessidade de se defender o tempo todo. É a certeza de que o outro acabará tropeçando nas próprias palavras. É confiar que o tempo é o melhor aliado de quem não se apressa para reagir. Esse domínio exige uma convicção profunda. Você não precisa da validação imediata para ser respeitado. Porque quem constrói presença ao longo do tempo, com firmeza e discrição, ganha um tipo de autoridade que não depende de aprovação instantânea. Você começa a ser visto como alguém que não se perturba fácil. E essa percepção, em qualquer contexto, profissional, social, afetivo, é um trunfo. E mais, quando você cala com intenção, não está apenas protegendo sua imagem, está protegendo sua energia. Porque explicar e se defender o tempo todo desgasta. É como correr numa esteira que nunca para. Você se cansa tentando provar algo que talvez nem precise ser provado. Mas quando você para de se explicar, você recupera seu fôlego. E com ele, recupera seu eixo. Esse truque, por mais sutil que pareça, é o ponto de virada para quem está cansado de ser refém das palavras dos outros. Porque, em última análise, o redirecionamento é isso, uma maneira elegante de devolver o peso da fala para quem tentou te esmagar. Uma estratégia de poder que nasce não da agressividade,
mas da ausência de reação, e que tem como combustível a confiança silenciosa de quem não precisa correr para provar que está certo. E é com essa postura, essa confiança que não grita, mas pesa, que vamos para o próximo passo. Porque agora que você entendeu o poder do silêncio como ferramenta de redirecionamento, é hora de ir além, descobrir como criar uma narrativa própria. Uma história onde você não responde ao mundo, você o conduz. Porque quem controla o discurso, controla a realidade. Existe uma frase que parece simples, mas é um dos maiores segredos da influência. A verdade não importa tanto quanto a história que você conta sobre ela. Em outras palavras, não é a realidade que define o que as pessoas acreditam, é a forma como essa realidade é narrada. A história, o discurso, a moldura em que o fato é colocado. E é aí que mora o poder real. Não no conteúdo cru, mas em quem consegue controlar a forma como ele é interpretado. Durante séculos, reis, líderes, empresas e até religiões dominaram pessoas não pela força, mas pela narrativa. Napoleão, por exemplo, perdia batalhas. E ainda assim, era visto como um gênio militar. Por quê? Porque moldava a história de cada derrota como se fosse um sacrifício estratégico. Ele contava sua versão antes que os inimigos pudessem contar a deles. E assim, mesmo tropeçando, ele permanecia grande aos olhos do povo. Não porque vencia tudo, mas porque controlava o enredo. E aqui está a transição natural do silêncio para a narrativa. Quando você escolhe não se explicar, não se defender e não reagir, você não está apenas se protegendo, está ganhando tempo para construir a sua própria versão da história. Enquanto o outro fala demais, se atropela, se perde, você está observando, você está analisando, você está escrevendo internamente a versão que vai lançar no momento certo. E quando você fala, não é para se justificar. É para guiar a percepção. É para contar uma história tão bem costurada que os fatos se curvam a ela. Pense numa empresa em crise. A imprensa descobre um problema interno. Os concorrentes começam a comentar. O público começa a cobrar respostas. Enquanto isso, o CEO desaparece. Silêncio total. Todos aguardam. Quando ele volta, semanas depois, não fala do problema. Fala da visão. Fala da reconstrução, fala dos aprendizados, mostra novos planos. E ao final, quase ninguém está mais falando do escândalo. Porque a nova narrativa ocupou o espaço. O discurso reescreveu a memória coletiva. Isso é mais do que habilidade, é estratégia narrativa. E aqui está a chave. Quem se apressa para responder perguntas perde a chance de criar perguntas novas. O mundo é feito de quem reage e de quem direciona. Quem se defende responde à pergunta do outro. Quem constrói narrativa faz o mundo responder à sua visão. E quanto mais poderosa e coerente essa visão, mais ela se impõe como verdade, mesmo que tecnicamente ela ainda esteja se formando. Você já viu isso no seu cotidiano? Pessoas que erram, mas saem ilesas, porque sabem contar a própria história. Gente que não se justifica, apenas cria uma interpretação tão convincente que os outros adotam naturalmente. O político acusado de algo grave, que ao invés de se explicar, fala de perseguição. O empreendedor falido que reconta sua falência como experiência de reinvenção. O amigo que mente, mas convence porque narra a mentira com segurança emocional. Essas pessoas entenderam algo que a maioria não percebe. A história é mais poderosa do que o fato. Isso assusta? Sim, mas também liberta. Porque mostra que você pode parar de correr atrás da reputação dos outros sobre você e começar a construir a sua, com intenção, com foco, com inteligência. E o segredo para isso começa com uma pergunta. Qual é a história que você quer que contem sobre você quando você sair da sala?
Não o que você explicou, não o que você provou, mas o que ficou, o que ecoou. Porque é isso que molda sua imagem. E essa imagem é o seu verdadeiro capital de influência. A partir do momento em que você entende isso, tudo muda. Cada fala, cada gesto, cada silêncio passa a ter uma função narrativa. Você começa a perceber que não precisa vencer debates, precisa plantar ideias. Você não precisa convencer no grito, precisa criar uma imagem tão coerente que os outros comprem sua versão sem perceber. E isso se faz com linguagem, com presença, com ritmo, com escolha de palavras, com posicionamento visual, com tom de voz. Tudo conta. Você quer ser visto como forte? Fale menos, mova-se com firmeza, crie símbolos, deixe frases marcantes, construa uma estética de autoridade. Você quer ser percebido como confiável? Crie uma rotina de constância. Não apenas diga que é confiável, seja previsível nos pontos certos. Não se contradiga publicamente. Mantenha rituais que as pessoas reconhecem. Isso é narrativa aplicada. E o mais interessante, quando você domina sua própria narrativa, não precisa entrar na dos outros. Você não precisa mais se explicar, porque sua história já te explica. E quando tentarem te atacar, seus símbolos, sua imagem, sua coerência falam por você. É o que grandes marcas fazem. É o que grandes líderes fazem. É o que qualquer pessoa com influência sólida aprendeu a fazer, mesmo que intuitivamente. Maquiavel entendia isso. Ele sabia que o poder não era apenas uma questão de armas ou títulos, mas de imagem consolidada. Um príncipe pode ser odiado, pode ser temido, pode até ser questionado. Mas se a história que contam sobre ele for de força, inteligência e visão, ele permanece no poder, mesmo em crise. Porque a narrativa é um escudo invisível. E muitas vezes, quem controla o enredo controla o desfecho. Mas para isso, há um preço. Você precisa abandonar a necessidade de ser entendido o tempo todo. Precisa parar de implorar por compreensão imediata. Precisa aceitar que às vezes a sua história só fará sentido depois. Que haverá quem distorça, que haverá quem duvide, e que mesmo assim, você seguirá. Porque está comprometido com algo maior do que a validação do momento. Está comprometido com a construção da sua lenda. E é justamente esse tipo de presença narrativa que abre espaço para o próximo passo da estratégia maquiavélica: criar uma aura. Uma presença invisível que te protege mesmo quando você não está. Porque a narrativa é o que te explica quando você fala. Mas a aura é o que te protege quando você cala. E é sobre isso que vamos falar agora. O magnetismo de quem não se explica. E ainda assim, é impossível de ignorar. Tem algo em certas pessoas que você não consegue explicar, mas também não consegue ignorar. Elas não falam muito, não se expõem facilmente, não compartilham tudo o que pensam, mas quando entram num ambiente, é como se o ar mudasse. Elas não pedem atenção, mas recebem. Não se justificam, mas são ouvidas. Não tentam agradar, mas são respeitadas. São figuras que exalam autoridade sem esforço, carisma sem gritaria e presença sem palavras. E o que as torna assim não é apenas postura nem talento. É mistério. A aura de mistério é uma das formas mais puras de magnetismo social. E o que pouca gente entende é que ela não nasce do que você mostra. Nasce daquilo que você escolhe não mostrar. Em um mundo onde todos gritam, compartilham, se explicam, se expõem, aquele que se cala de forma intencional se destaca como uma presença rara. E tudo que é raro atrai, porque o mistério cria curiosidade. E a curiosidade cria desejo. Quem é curioso por você está aos poucos sendo dominado por sua imagem. Maquiavel, mesmo séculos atrás, já intuía esse fenômeno.
Ele sabia que o poder visível impressiona, mas o poder invisível intriga. Um governante que se expõe demais torna-se previsível. E o previsível, com o tempo, perde valor. O mesmo vale para você. Quando você explica tudo o que sente, responde a todas as perguntas, compartilha cada plano, você se torna legível demais. E aquilo que é completamente legível deixa de ser interessante. O ser humano respeita aquilo que não entende totalmente. Você quer um exemplo disso? Pense em grandes ícones da história, de líderes políticos a artistas. Muitos deles cultivavam o silêncio como ferramenta. Não porque não tinham o que dizer, mas porque sabiam o peso de uma fala seletiva. Sabiam que, quanto menos você fala, mais atenção você gera. E, principalmente, mais controle tem sobre o que as pessoas projetam sobre você. Porque o vazio que você deixa será preenchido com imaginação. E a imaginação, quando bem conduzida, vale mais do que qualquer argumento. É aqui que o jogo fica interessante. O mistério não é ausência, é presença estratégica. Não é calar por timidez, é calar com intenção. É dosar o que você revela e o que guarda. É deixar lacunas no discurso, nas emoções, na aparência, para que os outros preencham com o que eles esperam ou temem de você. E nesse espaço entre o que é dito e o que é oculto, nasce o fascínio. Uma pessoa que se explica demais se esgota. Cada frase entregue é um pedaço de mistério que se perde. Cada detalhe revelado tira uma camada da aura. É como um mágico que mostra os bastidores do truque. Por mais impressionante que fosse, agora tudo parece comum. E o comum, por mais competente que seja, não prende os olhos. Mas quando você aprende a se conter, não por medo, mas por inteligência, começa a perceber que o silêncio não é o fim da comunicação. É o início de outra linguagem. Uma linguagem mais sutil, feita de olhares, de tempos, de cortes, de frases curtas no meio de silêncios longos. E o mais importante, de coerência entre o que você é e o que você permite que vejam. Essa construção é poderosa porque vai além das palavras. Ela molda a sua identidade social. E com o tempo, a percepção que os outros têm de você se transforma numa blindagem. Você vira referência. As pessoas comentam sobre você mesmo quando você não está. Elas tentam entender seus movimentos. Tentam prever o que você fará. Tentam decifrar suas intenções. E nesse esforço, você ocupa a mente delas, sem precisar se explicar, sem precisar estar presente. É claro que isso não é algo que se constrói da noite para o dia. Criar uma aura de mistério exige consistência, domínio emocional e, acima de tudo, desapego da necessidade de ser entendido o tempo todo. Você precisa suportar os olhares que não compreendem, as perguntas que ficam no ar, os julgamentos apressados, porque a recompensa não está na aceitação imediata, mas no respeito duradouro. Você não quer aplausos instantâneos. Você quer presença perpétua na memória dos outros. E aqui vale uma metáfora. Imagine uma sala escura. Alguém acende uma lanterna e ilumina o centro. Tudo ali é visto, analisado, julgado. Mas no canto da sala há algo apenas sugerido. Uma sombra, uma forma vaga. Você não sabe o que é, mas não consegue tirar os olhos de lá. Aquilo instiga, aquilo faz você imaginar, aquilo te prende. Essa sombra, essa sugestão, é o que você precisa ser, estrategicamente. Não o centro da exposição, mas a figura que instiga, que desafia o olhar, que exige interpretação. E isso é tão potente que até os seus erros ganham uma nova camada. Quando você tem uma aura bem construída, até seus silêncios diante de críticas são interpretados como sabedoria. Até sua ausência é lida como planejamento. Até sua falha vira parte de uma jornada que as pessoas querem entender. Porque você não é mais apenas uma pessoa. Você virou uma narrativa viva, um personagem em tempo real. E
personagens são mais fortes do que pessoas comuns. Mas atenção, há uma linha tênue entre mistério e arrogância. O mistério fascina, a arrogância afasta. Por isso, o silêncio precisa ser carregado de intenção positiva. Você não está calado por desprezo, está calado por escolha. Você não está distante por desinteresse, está presente de forma mais refinada. E essa diferença é sentida. Porque o verdadeiro poder não grita, ele ocupa. Ocupa a mente, o tempo, a energia dos outros, sem esforço aparente. Chegando aqui, você já percebe que toda essa estratégia maquiavélica, o silêncio, o redirecionamento, a criação de narrativa, a construção de aura, não se trata de manipular os outros no sentido vulgar da palavra. Trata-se de manipular a própria presença, de entender que, em um mundo onde a exposição é a moeda, a reserva de imagem se torna um tesouro. E quem protege sua imagem com inteligência, quem dosa o que mostra, quem decide com frieza quando se calar e quando agir, inevitavelmente passa a comandar o campo invisível das percepções. Mas há um último elemento, ainda mais profundo, que sustenta toda essa postura. Algo que não pode ser ensinado em livros, nem copiado de vídeos. Algo que está por trás do silêncio, da narrativa e da aura. O controle emocional. Porque sem ele, tudo desmorona. O silêncio vira fuga, a narrativa vira mentira, a aura vira disfarce. E é sobre isso que vamos falar a seguir, a força interna que sustenta toda essa presença externa. Nada do que foi dito até agora. O silêncio que impõe respeito, a recusa em se defender, o redirecionamento inteligente, a construção da narrativa, a aura de mistério, funciona sem uma raiz sólida, o controle emocional. E não estamos falando de frieza artificial ou repressão de sentimentos. Estamos falando de um tipo de força que quase ninguém vê, mas que todo mundo sente. A capacidade de permanecer inteiro quando o mundo tenta te desmontar. Imagine alguém sendo atacado verbalmente numa reunião. Acusações injustas, falas atravessadas, armadilhas retóricas. É fácil olhar para o que ele faz. Se cala, se recosta, ergue o queixo, mantém o olhar firme. Mas o que realmente importa é o que ele não faz. Ele não muda o tom, não se agita, não rebate com sarcasmo, não cede ao impulso de se explicar. E isso, que parece simples, é o resultado de um controle interno brutal. Porque por dentro o corpo está reagindo, o coração acelera, o calor sobe, a mente grita, mas ele não se trai. Ele segura o caos por dentro para não entregar fraqueza por fora. Esse tipo de domínio não é natural, não nasce com ninguém. É treinado, é cultivado, é construído na marra, em situações onde a dor emocional poderia virar ataque, onde o medo poderia virar submissão, onde a raiva poderia virar descontrole. O controle emocional verdadeiro não é aquele que te faz parecer calmo. É aquele que te permite escolher a resposta, mesmo quando tudo em você quer reagir. E por que isso importa tanto? Porque no jogo do poder, quem perde o controle primeiro, perde a posição. Mesmo que esteja com a razão, mesmo que tenha sido provocado, mesmo que tenha sido injustiçado. A perda emocional é visível, e o ser humano, de forma instintiva, respeita mais quem se mantém sereno do que quem explode de emoção, mesmo que essa emoção esteja justificada. Você quer um exemplo disso? Assista a qualquer debate político. Veja quem se altera primeiro. Veja quem muda o tom de voz, quem acelera a fala, quem começa a responder no ritmo do outro. E veja como o público, mesmo inconscientemente, passa a ver essa pessoa como menos preparada, menos sólida, menos confiável. Não porque o conteúdo do que ela disse seja fraco, mas porque ela perdeu o eixo. E quem perde o eixo, mesmo falando verdades, transmite instabilidade.
e instabilidade não inspira respeito. Agora pense no contrário. Pense em alguém que, ao ser confrontado, não reage imediatamente. Ele escuta, analisa, fica em silêncio por tempo suficiente para parecer até desconfortável. E quando fala, não levanta a voz, abaixa. Escolhe palavras lentas, pausadas. Usa a respiração como instrumento. Esse tipo de presença desestabiliza o outro, porque mostra que há alguém ali dentro com as rédeas na mão. E isso, mesmo sem uma única frase agressiva, impõe mais do que qualquer ataque. O controle emocional é a raiz que sustenta todas as outras estratégias maquiavélicas. Sem ele, o silêncio vira passividade. A narrativa vira desculpa. A aura de mistério vira vazio. E o redirecionamento vira fuga. Porque você pode aprender as técnicas, pode repetir os gestos, pode decorar as frases. Mas se não dominar o campo interno, o campo do ego, da insegurança, do orgulho ferido, da pressa por validação, tudo se desmorona na primeira crise real. E aqui entra uma das maiores armadilhas emocionais: a necessidade de provar algo para alguém. A maior parte das reações impulsivas que arruinam reputações nasce desse ponto cego. Você sente que precisa mostrar que é bom, que é inocente, que é mais capaz. E nessa urgência, entrega sua energia ao outro, se expõe, se desenha por completo, mostra as cartas e perde a vantagem. O controle emocional começa exatamente quando você abre mão de vencer imediatamente. Quando entende que não precisa sair por cima em todas as discussões, que não precisa corrigir toda distorção, que não precisa responder toda provocação, porque às vezes o preço de estar certo é perder a posição. E quem tem visão de longo prazo não troca posição por opinião. Ele sabe esperar, sabe recolher, sabe respirar. E isso não é ausência de dor, é presença de propósito. Você continua sentindo, mas sente com lucidez. Você ainda fica com raiva, mas a raiva não vira ação cega. Você ainda se sente injustiçado, mas não se rebaixa para buscar justiça no campo emocional de quem te atacou. Porque você sabe que o verdadeiro respeito não nasce do confronto, nasce da consistência. E ninguém consegue ser consistente se estiver emocionalmente instável. Por isso, a construção da sua presença estratégica começa dentro. Antes de mudar o comportamento, você precisa mudar a raiz emocional que o sustenta. Precisa identificar quais gatilhos te desestruturam, quais palavras te fazem perder o chão, quais expressões dos outros ainda te colocam na posição de criança pedindo aprovação, e diante disso, aprender a não reagir, não por covardia, mas por domínio. Maquiavel não escreveu sobre emoções diretamente, mas tudo que ele propôs exige frieza, cálculo, distanciamento. E tudo isso exige controle interno. E esse controle não vem com frases motivacionais. Vem com autoconsciência, treino e renúncia. Vem com a escolha diária de não se contaminar com o emocional alheio. Vem com a coragem de dizer para si mesmo: eu não preciso responder isso agora. Eu não preciso ganhar essa batalha pequena. Eu estou olhando para o todo. E quando você chega nesse ponto, quando as reações dos outros não te arrastam, quando o medo do que pensam de você não te obriga a se explicar, quando o orgulho ferido não te leva a brigar, você vira algo raro. Você vira imutável por fora porque é inviolável por dentro. E isso é percebido. Isso muda tudo. Porque a energia da sua presença começa a comunicar algo que nem você precisa mais dizer. E é com esse tipo de presença silenciosa, sólida e intocável que você começa a virar o jogo sem dar um passo. E é exatamente isso que nos leva ao nosso último ponto: a reversão silenciosa. A arte de reequilibrar uma situação que parecia perdida. Sem confronto, sem gritaria, sem pedido de perdão,
apenas com movimentos invisíveis, mas fatais. É curioso observar como, em tantos momentos da vida, acreditamos que o único jeito de vencer é atacar. Que o único caminho para recuperar o controle é confrontar. Que para mudar um cenário que nos coloca como vilões, injustiçados ou esquecidos, precisamos gritar mais alto, exigir reconhecimento, buscar retribuição. E, no entanto, os jogadores mais perigosos não são os que atacam visivelmente. São os que viram o jogo no silêncio, como se nada tivesse acontecido. A reversão silenciosa é, talvez, a mais elegante e letal das estratégias, porque ela não se dá por confronto, nem por exposição. Ela acontece quando a sua postura muda a percepção dos outros sem que você diga uma única palavra a mais. E o que torna essa estratégia tão poderosa é que ela transforma você, aos olhos dos outros, em alguém que nunca deixou de estar no controle, mesmo quando parecia estar perdendo. Vamos a uma história real. Um líder de equipe foi alvo de fofocas internas. Seus subordinados começaram a questionar suas decisões, suas ausências, seu estilo de liderança. Ele poderia ter reunido a equipe, se defendido, explicado, se justificado. Mas não fez nada disso. Por semanas, seguiu trabalhando em silêncio. Assumiu projetos difíceis. Tomou decisões impopulares com firmeza. Cuidou dos resultados e ignorou as provocações. Não respondeu às críticas. Não contra-atacou. Apenas entregou o que tinha que entregar. No final do trimestre, os números falaram, os resultados inquestionáveis, e os mesmos que murmuravam começaram a se calar, alguns envergonhados, outros admirados. Ele virou o jogo, sem levantar a voz, sem apontar culpados, sem precisar de uma única explicação. E é isso que a reversão silenciosa faz. Ela não rebate, ela desloca. Ela tira o foco do que disseram sobre você e devolve o foco para aquilo que você realmente entrega. Porque, no fundo, os que falam mal de você querem uma coisa: que você se perca tentando se defender. E você, ao se recusar a cair nessa armadilha, devolve a responsabilidade a eles. Eles passam a parecer obsessivos, infantis, ressentidos. E você, sólido, discreto, crescendo enquanto o outro late. A reversão silenciosa começa quando você entende que não precisa limpar sua imagem, precisa fortalecer sua posição, precisa agir de forma tão sólida, tão consistente, tão impecável, que a imagem se reconstrua sozinha. Porque uma reputação não se defende, ela se impõe. E quanto mais você se alinha com seus próprios valores, quanto mais você entrega valor real, quanto mais você evita a tentação da reação, mais você inverte a narrativa sem ter que forçar nada. E essa virada não precisa ser grandiosa. Às vezes basta um gesto, uma ausência estratégica, uma resposta seca, um olhar sem explicação, um não dito no momento certo. A reversão é sutil, mas carregada de impacto. Ela muda o comportamento das pessoas ao seu redor. Elas começam a te olhar diferente. Começam a medir palavras na sua presença. Começam a buscar sua validação. Aquela mesma que antes pareciam desprezar. Porque você, sem dar um passo visível, deslocou o centro de gravidade do ambiente. E o mais poderoso disso tudo: a reversão silenciosa não se desgasta, porque ela não depende de performance. Ela não exige que você esteja o tempo todo em modo defesa. Ao contrário, ela te devolve a paz. Você para de se ocupar com o que dizem, para de vigiar as reações, para de tentar equilibrar a balança. E nesse estado de leveza, você começa a agir com muito mais foco e potência, porque não está mais reagindo, está simplesmente existindo com presença. E isso, para quem tenta te atacar, é insuportável. O agressor quer guerra. Você responde com ausência. O fofoqueiro quer atenção. Você responde com silêncio. O invejoso quer sua queda. Você responde com crescimento. Não por provocação, mas por naturalidade.
Porque você entendeu que o mundo não é movido por explicações, mas por percepções. E a percepção que você constrói com constância silenciosa vale mais do que qualquer discurso emocionado. E aqui mora o segredo final. Quem aprende a reverter situações sem se desgastar ganha uma vantagem que ninguém tira. Porque agora você não apenas sobrevive ao caos, você transforma o caos em palco. Não apenas evita o embate, você o transcende. E isso te leva a um outro patamar de influência. Porque você deixa de ser alguém que luta por espaço e passa a ser alguém que ocupa espaço naturalmente, sem precisar pedir, sem precisar provar, sem precisar se explicar. E se tudo isso parecer demais, lembre-se, cada passo que levou até aqui, o silêncio estratégico, a não defesa, o redirecionamento, a narrativa, a aura e o controle emocional, foi uma escada para chegar neste ponto. A reversão silenciosa é o coroamento. É o momento em que você colhe, no invisível, o poder que construiu no escuro.